A nossa aula de hoje é a continuação dos nossos movimentos de vanguarda, é a aula para o terceiro ano do ensino médio e hoje é 1º de setembro, tá? Nós vamos agora começar com o cubismo. E antes de falar sobre o cubismo, na aula que vem a gente vai falar sobre a arquitetura da escola de Bauhaus, que é uma escola que foi criada na época dos movimentos de vanguarda. Porém, quem vai dar essa atividade para vocês, essa aula para vocês, é a nossa ex-aluna Alessandra. Ela saiu da escola ano passado. O ano passado ela fez um trabalho sensacional sobre a escola de Bauhaus e foi um dos trabalhos que ela fez também nesse primeiro trimestre dela, no primeiro semestre dela da UFES. Então, ela que vai compartilhar com vocês os conhecimentos dela sobre a escola de Bauhaus na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso cubismo. O cubismo, gente, o mais interessante do cubismo, deixa eu pegar aqui uma anotação que eu fiz aqui legal para vocês. O mais interessante do cubismo é que ele vai romper com a valorização da forma perfeita. Todos eles tinham rompido até então, todos os outros que a gente já estudou até agora tinham feito isso daí. Porém, o que o cubismo vai fazer? Ele vai romper definitivamente, porque ele vai destroçar, isso é uma palavra muito forte, ele vai fragmentar a figura e os objetos, tá? E isso daí vai acontecer com Pablo Picasso e Jorge Braque. O Picasso é de espanhol, de Málaga, tá? Mas depois que ele se viu no meio das artes, ele foi para a França e passou a maior parte da vida dele lá. Mas eu vou falar mais para frente, a gente vai falar dele em separado. Picasso já caiu 2 vezes no Enem, tá? Então, é um artista assim, bem visado pelo pessoal que faz as questões de artes do Enem. O Braque, ele era francês, e o Braque, eu não vou falar muito dele, já vou falar dele agora nesse comecinho. Ele começa no fauvismo, então ele era fauvista, mas em 1907 ele conhece Picasso lá em Paris, e aí ele junto com Picasso vão começar a conversar e a criar o cubismo. Só que Braque, ele vai para a guerra, a Segunda Guerra Mundial afasta os dois, e ele leva um tiro na cabeça e ele fica por 2 anos sem pintar, só se recuperando disso daí. Aí quando ele volta, Picasso já está lá na frente, mas ele continua cubista. Mas então vocês precisam saber que Georges Braque, que era francês, foi um dos cofundadores do cubismo junto com Pablo Picasso. E como é que esse cubismo começa? Começa exatamente pelo quadro chamado Les Demoiselles de Avion, ou As Senhoritas da Rua de Avion, que a gente vai falar dele particularmente lá para frente, tá bom? Então vamos lá. Características do cubismo e que eu preciso, desculpa gente, passei um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, e que eu preciso que vocês anotem isso daí, que é importante para vocês. Vocês vão anotar quando eu mandar o link dessa aula. As características. Aliás, gente, olha só, eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês estiverem assistindo as minhas aulas e as aulas de outros professores, tenham sempre à mão uma caneta, um papel, e quando o professor falar que isso é importante ou que isso aí é um assunto que é recorrente no Enem, vão fazendo essas anotações, porque não custa para vocês e é uma forma de você estar estudando, tá? Isso é uma dica. Então, vamos lá. Características do cubismo. O tratamento geométrico das formas. Isso aí é nítido e notório, tá? Então, Peraí que tem gente esperando aqui no log. Acabei de olhar isso e já fechou. Aí o que vai acontecer? Tratamento geométrico das formas, nítido e notório. A gente vai enxergar isso direto em todas as obras do cubismo, tá? Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilíndricos. Então, não é tudo em qualquer obra geométrica também que eles usam, não, tá? Eles usam tubos, eles usam cilindros, né, para dar a forma arredondada, já que eles desprezam a perspectiva. Muitos triângulos e
retângulos. Essas são as formas básicas que eles usam. Essa técnica que renuncia à perspectiva, tá? Então, eles não existe perspectiva no quadro dos cubistas, mas isso daí é uma coisa meio entre aspas, depois eu vou mostrar para vocês por quê. Assim como claro e escuro. Gente, ó, eles renunciam esse claro e escuro aqui lá do Renascimento, porque eles continuam fazendo nuance de tons e é com isso daí que eles conseguem fazer planos diferenciados, tá? É com isso daí que eles conseguem fazer a perspectiva existir nos quadros deles, tá? Então, esse claro e escuro aí fica meio que entre parênteses, porque o claro e escuro é aquele claro e escuro lá do barroco, que é aquela expressão toda de escuro por fora e claridade por dentro. Eles causam uma sensação de pintura escultórica. Então, quando você olha para um quadro do cubismo, parece mais que eles estão querendo fazer uma escultura do que um quadro, do que uma pintura, tá? Privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Por quê? Porque ele faz você pensar, principalmente o cubismo analítico. Eu já falei mais ou menos disso para vocês quando a gente deu aula junto com a Carla. Então, você quando olha para um quadro cubista, eu não gosto das obras cubistas, só gosto do cubismo analítico. Mas realmente você tem que parar, analisar, você tem que ler o rodapé do quadro para saber qual foi o sentido que o artista quis dar àquela obra. Então, gente, você realmente tem que fazer muito, você tem que ter muita perspicácia para poder entender o que o artista quis falar para você, tá? Bom, depois ele romper com a, vai romper com a perspectiva que eu já falei lá em cima, a natureza passa a ser retratada simplificadamente, ou seja, a natureza ela vai ser feita da forma mais simples possível, sem muito rebuscado, sem muita coisa que faça com que ela fique muito cheia. Você vai identificar rapidamente as coisas simples, um cacho de uva, um pão, uma garrafa de vinho, ou uma árvore, uma casa, por aí assim. Aí ele recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. Porque qual é a máxima deles? Não se imita aquilo que se quer criar. Então, se eu estou criando um desenho, lógico, eu estou copiando, mas eu vou fazer alguma coisa minha em cima daquilo ali, tá bom? Então, basicamente, característica do cubismo, que vocês precisam saber, essa primeira parte aqui e essa parte aqui, tá bom? Bom, passando para frente, divisões do cubismo. O cubismo analítico, que para mim é o mais bonito, tá? O cubismo era considerado puro, ou seja, todos os quadros utilizavam formas geométricas e possuíam apenas um plano. Por que só tinha um plano? Porque não tinha perspectiva. A perspectiva que faz a gente ter o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, tá? Barroco tem perspectiva demais, planos demais. Então, no cubismo, ó, a forma que está aqui, ó, é toda chapada, tá? Esse quadro aqui é de Picasso, é retrato de Amboise, não sei das quantas, porque o nome não interessa para a gente, só mesmo a forma como ele foi pintado aqui, tá? Os quadros possuíam, na sua maioria, as cores preto, cinza e tons de marrom e ocre. Então, o cubismo analítico a gente também vai reconhecer, porque são umas cores mais sóbrias. Mas aí, lembra do que eu falei para vocês do claro e escuro? Olha essa obra, gente, olha, o que ele faz? Aqui está claro, mas aqui está escuro, aqui ele coloca uma sombra. E eu já ensinei para vocês, desde muito tempo, que quando eu quero dar volume para uma obra, o que eu faço? Eu pego e uso o lápis 6B, o lápis preto, eu coloco um pouquinho de escuro naquilo que eu estou pintando. Então, se vocês observarem, as nuances de cores aqui nessa obra aqui são demais, tá? Então, ó, é claro e escuro. Então, por isso que eu falei para vocês
que aquela característica lá de não querer o claro e escuro é o chiaroscuro, lá do barroco, tá bom? E muitas obras neste período eram de difícil entendimento, pois os quadros eram tão distorcidos que identificar pessoas e objetos era quase impossível. É isso daqui, né, gente? A gente observa que o homem, o rosto dele, até que está assim, mais nítido por causa desse sombreamento aqui, ó. Isso aqui para mim é uma cópia. Eu falei que eles não fazem nada igual o barroco, mas olha só, o claro aqui no meio, mostrando o rosto do cara e o escuro aqui em volta. Então, parece até que eu estou me contrapondo àquilo que eu falei, tá? Mas, infelizmente, é dessa forma que os grandes analíticos falam do cubismo. Aqui, gente, ó, Mulher com Guitarra, essas duas obras são de George Braque, tá? Mulher com Guitarra, que eu mostrei para vocês na aula com a Carla. É engraçado que essa Mulher com Guitarra aqui, ela tem levemente alguma coisa do cubismo sintético, que é colocar nomes aqui pelo meio e recortes, tá? Mas como a maioria dela, o corpo maior dessa obra aqui, é dentro do cubismo analítico, é aquele cubismo que faz você pensar, analisar, olha, o rosto da mulher está aqui, a boca está aqui, o queixo está aqui, um olho aqui, outro olho aqui, então quer dizer, ela está toda fragmentada, tá? E é isso que o cubismo quer. Do lado de cá, no retrato de Picasso, a figura já está mais nítida, mas olha aqui a história que eu falei para vocês do sombreamento, ó. Olha só, não existe plano, a figura é chapada. São essas coisas, essas controvérsias que me deixam aborrecida quando eu estou fazendo análise do conteúdo para mostrar para vocês. Como é que eu coloco uma característica que não existe plano, mas olha aqui, a gente vê, por causa disso daqui, ó, desse claro aqui e esse escuro aqui, que aqui tem um plano, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, tá? Mas a característica do cubismo é não ter plano, a figura ser em um único plano. Vamos aceitar, né, gente? Quem sou eu para discordar disso daí, tá? Mas nessa obra aqui do Braque, a gente vê isso daí nitidamente, tá bom? Então, ó, duas obras do Braque para vocês: Mulher com Guitarra e Retrato de Picasso, tá? O cubismo sintético, que foi um cubismo que acabou que não tem muito o que a gente... Ele não foi muito à frente, na realidade, né? O cubismo sintético, mas era o Braque que fazia, depois o Braque parou de trabalhar com isso, então a gente parou de trabalhar com isso, não, ele foi para a guerra. Então, no cubismo sintético, essa fase do cubismo ficou muito conhecida principalmente por utilizar a colagem como principal característica. Aquilo que eu mostrei lá atrás, estou mostrando aqui de novo. Ó. Eles fazem umas colagens de papelão, de papel por cima, e eles colocam também pedaços de escritos de jornal. Tá? Esse daqui nem é bem um jornal, mas eles costumam recortar e colar por cima. Tá? Então, essa fase do cubismo ficou muito conhecida principalmente por utilizar a colagem como principal característica. Os artistas representavam objetos simples do dia a dia, que é violão, partituras. Vamos dedicar essa obra aqui a Johann, violão e partitura. Nesse período, os quadros passam a recuperar uma imagem mais real, tornando assim mais fácil de interpretar. Então, a gente vê um pouquinho melhor as imagens aqui, tá? As cores mais fortes passam a ser utilizadas nessas obras. Mas aí a gente vai agora para o que interessa para a gente, que é seu Pablo Picasso. Falei para vocês, falar rapidinho do Picasso para vocês. O Picasso, gente, ele era espanhol, ficou muito tempo, acho que com 20, 21 anos ele foi para a França, e viveu praticamente o resto da vida dele na França, foi muito aos Estados Unidos, pós-guerra, e o Picasso ele morreu em 1973. Eu ainda não tinha entrado na faculdade de arte, mas eu já conheci o Picasso, porque como vocês sabem, meu pai é espanhol, meu pai sempre gostou muito de arte, sempre foi muito ligado às artes, e ele me falava muito. Então eu já conheci o Picasso quando eu vi a reportagem, né?
eu entrei na faculdade em 77, eu sabia quem era Picasso e sabia da importância dele no mundo das artes. Eu também já gostava de artes e eu já pintava. Só que o Picasso, ele não foi só um pintor, ele também foi escultor e ele que deu um pontapé inicial para a escultura construtivista, tá? Por exemplo, ele faz um macaco, depois vocês procurem lá no Google, que eu não coloquei para não ficar muito cheio meus slides, senão não daria tempo do que é mais importante. Ele faz um macaco e a cara do macaco é um fusca. É muito linda essa escultura dele. As esculturas dele são preciosas, tá? Ele é ceramista, ele trabalha com pintura na cerâmica e ele é o pintor. Só que ele também vai ser cenógrafo, ele vai ser poeta e ele vai ser dramaturgo, vai escrever novelas de dramaturgia. Novelas não, né? Texto para teatro com dramaturgia. O Picasso, anotem isso daí se vocês estiverem com um lápis, um papel à mão. Picasso, Matisse e Duchamp são considerados os três grandes artistas das vanguardas revolucionários e eles são considerados os maiores revolucionários da arte do século XX. Então, esses três caras, Duchamp com o mictório dele lá, né, com o chafariz, Matisse com a dança, aquele quadro que eu falei para vocês que você realmente tem que gostar muito e ler muito para gostar daquilo. E Picasso com as Senhoritas de Avião. Então, são as três grandes obras do século XX com os três grandes artistas revolucionários. Por favor, não esqueçam isso nunca mais, tá bom? Aí vamos lá, fazer as análises. Autorretrato de Pablo Picasso. Isso daqui, se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer uma brincadeira entre vocês com isso daqui, que é muito legal, mas infelizmente por videoaula não dá para por aula de vídeo não dá para fazer. Então, vocês iriam fazer um retrato do outro assim, ó, dentro do cubismo. Fica cada coisa assim interessantíssima, porque eles ficam semelhantes, mas muito engraçado. Desenhar o colega. Eu acho que eu fiz isso com vocês quando vocês eram sexto, sétimo ano, não lembro. Mas é muito engraçado, só que agora, como vocês têm mais primor, vocês estão mais ligados ao desenho, vocês já sabem algumas técnicas de desenho, tem uns que ficam muito parecidos, gente, porque isso daqui, apesar desse triângulo aqui na cabeça dele, esse triângulo aqui na bochecha, esse nariz aqui que é uma oval, isso aqui é muito parecido com o Picasso, tá? Muito parecido. Então, o Picasso, ele vai fazer, só que antes disso aqui tudo, gente, ele pintava normalmente, que a gente vai ver mais para frente. Quando ele chega aqui no cubismo, ele passa pelo analítico, pelo sintético, mas ele se detém na forma dele. Isso aqui é a expressão dele, a característica dele, tá? E um outro artista dessa época aí vai pintar desse jeito, vai estar dentro daquelas características que a gente viu antes, do analítico e do sintético. Isso aqui é próprio, é propriedade dele. E aí o que ele faz, gente? Ele não satisfeito só em fragmentar a forma e de distorcer a imagem, ele faz isso daqui, que é muito legal. Que você vai olhar, você vai ver que a mulher, ela tá de lado, aqui ó, a boca de lado, o nariz aqui de lado, ao mesmo tempo que ela está de frente, o olho aqui e uma sugestão de nariz aqui. Essa obra é A Mulher que Chora, a coisa mais engraçada, que isso era uma madame, né, uma senhora da socialite lá de Paris, lá dos meados da década de 10 e 20, e ela pede para ele fazer o retrato dela. Autorretrato não, o retrato dela. E aí ela pode ficar lá durinha, posando, e ele lá fazendo o esboço, ele não deixou ela ver a imagem antes. Aí eu não sei por que cargas d'água, eu não consegui ver isso em lugar nenhum. Ele faz ela chorando e ela não estava chorando. E quando ele mostra isso daqui para ela, gente, ele quase apanhou. Ela teve uma síncope, assim, eu pedi um retrato meu e não esse borrão. E aí, conclusão, ficou para o acervo particular dele, né? Hoje em dia isso vale milhões, é claro. E do lado de cá, a musa.
Então ele coloca uma mulher aqui que sentada pintando, ela está olhando uma obra e ela está retratando essa obra aqui, fazendo um esboço dessa obra. Aqui atrás tem uma outra pessoa, uma outra mulher que dorme, e olha aquela característica que eu falei para você, o olho de frente e o resto, ó, o nariz, a boca e o queixo de perfil. Então isso é uma característica notória na obra de Picasso, dentro do cubismo especificamente dele, fazer uma hora, se você tapar, colocar sua mão aqui no lado do nariz da mulher, você olhar para o outro lado, você vai ver que uma ela está olhando de frente e outra ela está olhando de lado. Aqui a gente vai ver isso bem, com bastante propriedade. Os três músicos é praticamente do cubismo sintético, tá? Aqui essas formas, apresentando mais as formas geométricas. O Arlequim é uma obra mais para o cubismo analítico, né? Mas a gente vê também bem nítido a forma do Arlequim. E aqui no centro, a obra que é a propriedade dele, que é o cubismo do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Eu vejo, gente, isso aqui é o espelho, ela está se vendo no espelho. Aqui a gente vê direitinho ó, o rosto dela de frente, a boca de frente, o olho de frente. E desse lado aqui a gente vê direitinho ela de perfil. E ela se olha aqui no espelho. E essa imagem aqui, ó, o reflexo dessa imagem aqui aparece aqui, ó, completamente disforme, não existe. Né? A gente teria que ver isso daqui aqui para trás e não aqui na frente, assim, como diria eu para vocês, em primeiro plano. Isso aqui me lembra um cachorrinho, ó. Eu vejo isso aqui, o focinho do cachorro, os dois olhinhos dele. Então, toda vez que eu olho para esse quadro, a primeira coisa que eu vejo é isso daqui. E isso aqui me remete a um cachorro. Isso é coisa de Basinha, tá? Tem nada. Ela parece estar grávida realmente, né, Lubase? Mas eu não sei te dizer porque na análise dessa obra não fala em gravidez. Quando os críticos fazem análise da obra, eles falam da textura, do fundo, que são quadrados ou losangos com um círculo dentro. A mulher se olha no espelho que não tem simetria e tal. Então, eles não especificam e o Picasso não deixou escrito. Mas parece, sinceramente, parece assim que ela está grávida, porque isso daqui parece o abdômen com uma protuberância, mas eu não sei te dizer, tá? Aí, gente, antes disso tudo, o Picasso, ele desenha e pinta desde pequeno, e ele pintava normal, pintava dentro da arte acadêmica, depois ele começou a fazer essa fase aqui da obra dele, que são figuras mais compridas, ó, são mais distorcidas, é quase que um expressionismo, né, aqui. Essas duas obras aqui da fase azul dele me lembram o expressionismo, mas não tem nada a ver, são pinturas do meu jeito, do jeito que eu gosto, tá? Então essa aqui é a fase azul de Picasso, antes do cubismo, tá bom? E aí ele vai ter também a fase rosa. Eu não gosto das obras de Picasso do cubismo. Eu gosto das esculturas, mas eu amo essa obra que se chama Maternidade. Para mim, é a obra mais bonita de Picasso, é essa daqui, gente. Por isso que eu coloquei ela aqui para vocês observarem. Do lado de cá, ó, aquela mesma coisa, o corpo é alongado. Esse aqui é o filho dele, Paul. Ele pinta muito o filho dele, Paul. Ele tem Paloma e Paul. O Paul acho que já morreu. Paloma até hoje é dono de uma fortuna. Ah, para vocês, só a título de curiosidade. Picasso, acho que não é um dos poucos, não. Acho que é o único pintor do século XX que ficou milionário. O cara ficou rico com força. Filhos, netos, todo mundo aí, ó. A Paloma Picasso, por exemplo, tem uma linha de shampoos, de perfume, veio do pai e fez sucesso também com. Ele ficou rico vivo. Ele ficou rico vivo. Ele teve. E outra coisa, gente, safado aos extremos. Teve 9 mulheres. Tem um filme chamado Os Amores de Picasso. Aí vocês vão ver que o cara era gandaeiro,
era mulherengo e o bicho era bonito, então ele podia, né? Além de tudo, ele era bonito. Quer dizer, para os padrões de beleza da época, né? Talvez as meninas não acharão, mas para os padrões de beleza da época ele era muito bonito. Então ele teve 9 mulheres, não teve muitos filhos, não. Os filhos dele que tiveram sucesso, que a gente sabe que tiveram sucesso, não. Que aparecem na mídia, que essas coisas que a gente sabe, a Paloma Picasso, tá? Mas aí voltando à fase azul, esse daqui para mim é a obra, esse aqui também é Arlequim. Sempre que tem o povo vestido de palhacinho, assim, é Arlequim. Aí tem 1, 2, 3 e vai embora. E essa daqui, a maternidade, que eu acho, para mim, é o quadro mais bonito de Pablo Picasso. Aí, gente, vamos lá para Senhorita de Avião. Senhorita de Avião ainda não caiu neném, só caiu Guernica, que a gente vai falar depois. O Picasso, esse quadro é grande, bem grande, eu vou mostrar uma foto, tá lá no MoMA. É aquela obra, é tipo a obra de Matisse. Você chega na frente dele, você faz, mas você faz, porque você está conhecendo uma grande obra, uma obra que, como eu falei para vocês, é uma das obras revolucionárias do século XX. É muito grande, acho que ela tem 5 metros por 3 de altura, ela é bem grandona. E aí, o que vai acontecer? Ele leva 9 meses para fazer essa obra, e isso daí é uma releitura de um bordel que ele frequentava quando ele estava em Barcelona, na Espanha. A princípio, esse quadro aí se chamava Bordel Filosófico. Imagina, hein? Eles vão pensar lá no bordel. E aí, só que esse nome não se encaixou muito bem com isso daí. Aí, como era uma releitura de um bordel de Barcelona, da Rua de Avião, lá em Barcelona tem uma rua chamada Calle de Avião. E esse bordel ficava ali, era onde ele frequentava. Ele e todos os amigos das vanguardas, né? Quando eles iam à Espanha, frequentavam e tal, aí ele começou a pintar essa obra aí. E ele ficou 9 meses pintando, porque ele não gostava, ele mudava, ele não gostava, ele mudava. Aí, as últimas, ele pintou primeiro essas 3 mulheres aqui, e as últimas que ele pintou foi essas 2 aqui. Aí, por que elas têm esse rosto aqui, assim, que parece máscaras africanas? Nesse período aqui, onde ele estava pintando as senhoritas de Avion, tem uma exposição em Paris de máscaras africanas. E aí ele vai nessa exposição dessas máscaras. E o que acontece? Ele vê essas máscaras, ele gosta dos desenhos das máscaras, porque ele acha que elas são meio cubistas. E quando ele chegou lá no ateliê dele, o que ele faz? Essa mulher aqui, ela tá de costa. Olha aqui as nádegas dela, tá? Não existe aqui os seios dela, só existe o dorso aqui da coluna. E aí ele pinta o rosto dela virado para trás, uma coisa verossímil, né? Isso não existe, e faz uma máscara africana. E aqui também. Então, na realidade, são 2 coisas que não combinam com o resto, mas que ele queria chamar a atenção, ele conseguiu. E aqui em cima também. E o mais engraçado, gente, olha só, o que ele faz? Ele coloca aqui uma mesa, isso aqui é uma mesa, que tem um cesto com frutas, tem maçã aqui, pera e uva, isso aqui seria a cesta, né? Como se as frutas tivessem sido derramadas. Essa mulher aqui está de costa, como se ela estivesse conversando com as outras. Essa daqui, que é a mais corpulenta, a mais cheinha, ela está na porta. E é como se ela abrisse a porta, que na realidade é uma cortina, para os frequentadores do bordel. Essas 2 aqui do meio, essas 2 escandalosas aqui, são as sexys aqui da história. Então, são as que se insinuam para os frequentadores e são as que se insinuam na obra para o observador. Olha que elas estão olhando diretamente para a gente. Se vocês observarem aqui nos olhinhos delas, elas olham diretamente para a gente. E olha a pose sensual delas, tá? Então elas estão assim, vem, pode entrar, a casa está aberta. Essa daqui de trás, ela
tira as cortinas do meio do caminho e adentra para essa sala onde elas recebem os frequentadores, tá? Então, gente, imagina, acho que a gente ia tomar um susto quando visse uma mulher assim, né? E a gente não, vocês, os meninos. Então, ela abre as cortinas e ela adentra para esse espaço aqui, que é o espaço onde elas recebem lá os frequentadores. Então, gente, o que elas têm em comum, todas elas, é a nudez e o corpo, né? E as formas geométricas do cubismo que a gente vê aqui aparentemente. Então, essa é a leitura dessa obra das senhoritas de Avion, que ainda não caiu no Enem, e é o que vocês precisariam saber. Aí eu coloquei aqui as imagens, olha como que ele é grande. Olha o meu. Eu tenho 1,50 m, né? Vocês sabem disso. Então, imagina, eu devo pegar mais ou menos aqui assim. Ele deve ter uns 2 metros de altura, uns 3 metros de largura. É bonito. Aqui tem um banquinho, eu fiquei muito tempo sentada aí, porque eu fiquei analisando tudo isso que eu falei para vocês, mas é uma obra, assim como de Matisse, que a mim eu não compraria, né? Agora, isso daqui sim. Essa obra que eu também vi, eu não achei a foto, essa aí fica no Museu Rainha Sofia. Essa obra já caiu no Enem, assim, vou até colocar essa questão para vocês no próximo simulado. Não, falei, agora vocês não vou mais colocar, senão vocês vão olhar a resposta. Mas é até bom, porque vocês lendo, vocês vão vendo, eu vou colocar ela sozinha para vocês analisarem um exercício, principalmente para aqueles que não têm nenhuma notinha esse trimestre. É uma análise muito legal disso. O que acontece? A mãe de Picasso mora em Guernica. Picasso, isso aqui é a Segunda Guerra, a Guerra Civil Espanhola, mas já está acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa. Espanha não entra na Segunda Guerra Mundial porque ela está vivendo a sua própria guerra, tá? Então, esse quadro é de 1937 e a Guerra Civil Espanhola, ela aconteceu em 1936 e ela vai até 1939. E aí, o que vai acontecer? A mãe dele manda uma carta para ele lá em Paris de que o exército alemão soltou uma bomba em Guernica, porque como Franco era assim com Hitler, ele deixou que os exércitos de Hitler fizessem experimentos de ai gente, como é que é bélicos? Armamentos bélicos na cidade de Guernica, tá? E aí essa bomba destroçou tudo, acabou com tudo, e ela manda uma carta especificando tudo isso daí para ele. E ele vai e pinta Guernica lá em Paris ainda, e ele faz, gente, assim, ó, é a Guerra Civil Espanhola, depois eu falo o intuito dessa frase aqui embaixo para vocês, é a Guerra Civil Espanhola, essa obra está no Museu Rainha Sofia, em Madrid, é uma crítica ao fascismo alemão, tá? Então ele vai fazer uma crítica ao fascismo alemão, lá, o nazifascismo, né? É uma crônica, uma crônica não, essa obra, ela é um ícone da Segunda Guerra Mundial dentro da história da arte, tá? Então, se vocês ouvirem assim, uma obra, perguntaram algum dia para vocês, cita uma obra que é um ícone de registro da Segunda Guerra Mundial, Guernica, tá? A Alemanha nazista vai bombardear Guernica, que eu já falei para vocês, porque Franco, que é o ditador que sobe ao poder nessa época, permite. Essa obra ela tem um caráter político, né? Porque é a coisa da ditadura franquista e do poderio da ditadura de Hitler, e ao mesmo tempo ela quer mostrar o poder de destruição da guerra. E como é que a gente vê isso? O touro que está aqui está mutilado, só tem a cabeça, o cavalo também está mutilado, mas aí o que acontece aqui? Eles são, o cavalo e o touro são duas representações culturais da Espanha, por causa das touradas. Os cavaleiros que entram no cavalo para poder ajudar os toureiros e o touro. Então, isso aqui é uma alusão à cultura espanhola.
Aqui ele coloca uma mãe que grita e que berra, porque o filho dela está morto aqui no chão, tá? Aqui, pessoas correndo, pessoas mutiladas, pessoas que gritam. Então, é toda aquela coisa de. Meio que. É o impressionismo, gente. É como se a gente estivesse vendo impressionismo. Se o Cisco me cortar na próxima aula, eu continuo da onde eu parar, tá bom? Mas isso daqui é praticamente a nossa última imagem de cubismo. Então, gente, aí vem o cara que segura uma vela na mão. Imagina que isso aqui é uma pessoa gritando, uma mão que sai de dentro de um cubo com uma vela como que para iluminar o espírito daquelas pessoas que foram massacradas durante a guerra. E o mais importante, que eu sempre olho isso aqui como uma releitura da maçonaria, o olho de Deus aqui, ó, tentando aplacar. E olha que esse olho, ele está fora da luz da vela, mas a luz da vela ela emite uma linha meio que triangular, como se fosse um feixe de luz. Tanto é que essas imagens aqui estão mais claras. Então, isso aqui seria Deus olhando pelo mundo, ele pedindo a Deus que olhe pelo mundo, e a luz para iluminar todo esse massacre. Essa obra é uma obra monocromática. O que é isso? Tem só uma gama de cor. É do preto com variação para o cinza e para o branco. Porque ele quis dar isso daqui um caráter fotográfico, documental fotográfico, como se ele estivesse fazendo uma fotografia de toda essa coisa horrível que estava acontecendo. Aí, quando um oficial nazista pergunta a Picasso se foi ele quem fez essa obra, ele responde: não, foram vocês. Entenderam agora por que eu deixei por último? Porque isso daqui, gente, é a menção de que todo esse horror aqui foi patrocinado pelos nazifascistas da Alemanha. Então, essa obra, ela é muito grande, ela tem 7 metros de comprimento por 3 de altura. A gente não pode fotografar. Meu filho filmou isso aí para mim escondido, mas eu não achei o filme. E o que acontece? Ela ficou em Nova York durante muito tempo. Ela só voltou para a Espanha quando Franco foi deposto do poder. Tá? Então, até então, Deus que me livre essa obra na Espanha, né? Franco ia morrer, quem dera, né? Porque era foi um filho da mãe de um ditador. Mas depois que Franco morreu, e também o Picasso jamais ia aceitar que ela voltasse para a Espanha com Franco no poder. Bom, vamos ver agora se dá tempo de eu terminar o futurismo, porque o futurismo não tem muita coisa, gente. O futurismo é basicamente... com isso daí a gente encerra o cubismo, tá bom? As características do futurismo: dinamicidade, aquela velocidade, contestação do sentimentalismo e, consequentemente, valorização da ação do homem em ação, enaltecimento da audácia da revolução industrial, exaltação da vida contemporânea, com ênfase em temas de tecnologia e com novos aparatos industriais. Ó, essa revolução industrial aqui, ó, desde lá da Arte Nouveau, tá? Rejeição ao moralismo e à ruptura com a tradição, valorização da tecnologia e da velocidade. Só tem 1 minuto. Eu comecei antes. Então, gente, são aquelas obras que vocês já viram. E aqui, ó, aquele cachorrinho do Giacomo Balla que eu falei para vocês. Olha o cachorrinho, olha as patinhas dele, olha o rabinho, olha a coleira que balança, olha o pé do dono dele aqui, ó. E a única obra, essa obra está no MoMA, essa obra foi de Tarsila do Amaral, foi vendida por 20 milhões de dólares, superou o Abapuru, e é considerado uma obra futurista. Eu acredito que por causa disso daqui, tá bom? Então, gente, Giacomo Balla, a Dadaísmo a gente já viu, Giacomo Balla e Umberto Boccioni são os 2 grandes futuristas que vocês terão que lembrar para o Enem. Com isso daí a gente encerra o cubismo e o futurismo. Vai ficar surrealismo para a próxima aula, junto com o dadaísmo, porém na próxima aula a gente vai falar da escola de Bauhaus. Vou parar minha gravação